hoje, aqui na rádio 89.3, também no aplicativo R3 e de segunda a sexta-feira, de 18 às 19 horas. E é isso aí, Conceição? E é isso aí. No programa de hoje, o nosso convidado especial é o deputado federal Marcelo Ramos. Tema político, tanto a nível nacional, local, como, quem sabe, o futuro político. Então é isso aí. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Já. Bem rapidinho. Comunicação visual, materiais de qualidade, agilidade e confiança na entrega. Serviços de criação, produção e instalação. Oca Comunicação Visual, Rua Cravo, número 6, quadra O, Conjunto Flamanal, bairro Planalto. Fone 3658-3351. Oca Comunicação Visual. Oca Comunicação. Amazônia Press no ar. Não fiquem acanhados e mandem mensagens, reclamações de pauta. Queremos ouvir você. E nesse segundo bloco do programa, nós vamos fazer o que sabemos fazer de melhor. Entreter, comunicar e, é claro, né? A notícia aqui do Amazônia Press no ar, credibilidade. Então, se você tem pergunta, pode mandar pelo 99289-2611, que é o WhatsApp da redação. E agora, o que vai dar destaque de... Boa noite, Conceição. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. E vamos agora às principais notícias do dia. A abertura da Copa do Mundo ocorreu hoje em Paris e foi um jogo da França contra a Coreia do Sul. O placar final do jogo foi de 4-0 para a França. A abertura da edição da 22ª edição das Municipíadas da Prefeitura de Manaus contou com a participação de aproximadamente 3.500 alunos da Secretaria Municipal de Ensino. O evento foi realizado nesta sexta-feira no Ginásio Poliesportivo Amadeu Teixeira, no bairro de Flores, zona centro-sul da capital. O presidente da Comissão de Direitos da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Dermilson Chagas, esteve na tarde de ontem ao lado do vice-presidente da comissão, Álvaro Campelo, visitando o complexo penitenciário Anísio Jubim, o Compage. O motivo da visita ao Compage foi averiguar a real situação do presídio e buscar soluções imediatas para o sistema prisional do Amazonas. O vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que a criação de uma moeda única para a América do Sul seria um avanço para os países da região, assim como foi para a União Europeia a criação do euro. De janeiro a abril deste ano, 122 idosos foram vítimas de estelionato em Manaus. O número corresponde a um aumento de 23,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 90 casos do crime. E para você que quer curtir o final de semana, confira algumas dicas que preparamos. Amanhã, iniciando o período das festas juninas, tem o Arraial dos Milagres, com Dorival Dantas e GM puxado no pódio da Arena da Amazônia. Amanhã também vai ter o bloco do Eu Sozinho, que é considerado o melhor evento do Brasil em homenagem ao pop rock nacional. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente nas lojas ADJI, nos shoppings Manauara e Amazonas. Já no domingo, a partir das 16 horas, acontece o show dos cantores Ferrugem e Xande da Pilares no Hotel Tropical. E também no domingo,
o Largo São Sebastião terá um espetáculo de teatro chamado Menina Moída, que tem o objetivo de promover a linguagem do teatro de rua. E essas foram as principais notícias do dia. Meu nome é Cássio Moraes e para mais notícias acesse o portal amazoniapress.com.br. Até mais! E nesse terceiro bloco, falaremos com o nosso convidado especial, o deputado Marcelo Ramos, que já está conosco aqui nos estúdios, tá? Ele é o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, pauta que, aliás, tem mexido com todos os brasileiros, né, deputado? E ele está aqui para um bate-papo ao vivo, então fique ligado, se você ainda tem uma pergunta, você pode mandar, porque nós estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, deputado, aos nossos estúdios, e esse canal está aberto para o senhor. Obrigado, eu agradeço o convite, para mim é sempre uma alegria que estou aqui em Manaus, poder falar para os amazonenses. Eu tenho conseguido ficar pouco aqui por conta dessa missão, que é uma missão tão importante para o povo brasileiro e, consequentemente, para o povo amazonense também. Eu tenho procurado dedicar o melhor de mim. Perfeito. Deputado, a gente, sobre esse tema da Previdência Social, da reforma trabalhista, da reforma de tudo que está acontecendo no Brasil, mas o que tem mexido realmente com o povo é a reforma da Previdência. E aí é um tema que é muito, muito relevante realmente agora para esse tempo atual, que todo mundo fala. Na verdade, isso gera muitas dúvidas, né, para a população. Mas nós fizemos aqui uma pesquisa e tudo mais, e aí tem uma pergunta aqui assim para o senhor. Essa semana, alguns governadores, né, assinaram uma carta de apoio à manutenção de status na reforma da Previdência. Porém, alguns governadores se recusaram a assinar a carta. Quem será o maior beneficiado com a reforma? É a União? Isso eu estou falando de Estado, né? Estou falando ainda das pessoas. É o Estado, e os Estados serão prejudicados, né? Ou seja, é a União que vai ser beneficiada e os Estados serão prejudicados. Como é que seria isso? Vamos por parte. Vamos primeiro entender o que é a reforma da Previdência e por que a gente precisa de uma reforma da Previdência. Dentro da nossa casa, o que a gente gasta num mês tem que caber dentro do nosso salário. Quando a gente gasta mais do que o nosso salário, a gente vai empurrando dívida para frente, vai chegar uma hora que a gente tem mais dívida do que o salário. A gente não consegue mais pagar as dívidas e nem a despesa do mês. Um país é a mesma coisa, porque o dinheiro do Brasil não cai do céu. O dinheiro do Brasil é um pedaço que o país tira de quem produz. É um pedaço do empreendedor, é um pedaço do industrial, é um pedaço do trabalhador, é um pedaço do homem do campo. Cada um tem um pedacinho retirado para pagar as contas do país. O que são as contas do país? Escola, saúde, estradas e previdência. Qual é o problema da conta? Qual é o problema disso no Brasil? É que há muitos anos as contas do Brasil não cabem no salário do Brasil. O Brasil tem uma conta muito maior do que o seu orçamento. Quando o país tem uma conta muito maior do que o seu orçamento, ele começa a rolar dívidas. Os juros aumentam, fica mais difícil conseguir dinheiro, a atividade produtiva vai ser retraída. Portanto, a reforma da Previdência, ela está dentro desse esforço de trazer os gastos do Brasil para dentro do orçamento do Brasil. A reforma da Previdência é um passo, outros serão necessários. Ela por si só não resolve. E qual é o problema da Previdência em especial? O Brasil paga por ano 700 bilhões de reais de previdência, de benefícios previdenciários.
mas ele só arrecada 500 bilhões de reais. Portanto, a cada ano fica uma dívida de 200 bilhões de reais. A tendência disso é agravar. Por quê? Porque a população vai ficando mais velha, isso é uma tendência natural do país. A expectativa de vida no Brasil em 1940 eram 42 anos, hoje é 75, 80, na verdade, na maioria dos estados, na maioria das regiões. Então, a população vai ficando mais velha, é mais gente recebendo aposentadoria, menos gente trabalhando para pagar a aposentadoria, e num período de crise como o nosso, mais gente na informalidade sem pagar a Previdência. Então, a tendência é que esses 200 bi aumente cada vez mais. A reforma da Previdência é tentar trazer essa conta do que o país paga de benefícios previdenciários para dentro do que ele arrecada de benefícios previdenciários. Para isso, tem que cortar alguns privilégios, para isso tem que pedir sacrifícios para alguns setores da sociedade, porque a gente ignora, sempre que a gente fala de Previdência, a gente imagina quem trabalha e quer um dia se aposentar, ou quem já está aposentado, ou quem recebe uma pensão. E a gente esquece que no Brasil de hoje, existem 12,7 milhões de pessoas que estão desempregadas. 4,7 milhões de pessoas que, segundo o IBGE, são desalentadas. É gente que não procura mais emprego. E mais alguns milhões que estão na informalidade sem alcançar o mínimo para superar a linha da miséria. Então, o que o país está pedindo é uma parcela de sacrifício das pessoas, uma parcela maior para quem ganha mais e menor para quem ganha menos, para que milhares de pessoas que não ganham nada tenham a chance de ver o país voltar a crescer e ter um emprego. Isso é importante para a União e a mesma coisa acontece nos estados. Os estados também gastam mais do que os seus orçamentos. O ideal é que cada governador fizesse a sua reforma da Previdência. Por quê? Porque o Brasil é um país federativo, está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição. Então, os estados têm autonomia federativa. Eles podem fazer a reforma para os seus servidores públicos. Os municípios podem fazer para os seus servidores públicos. Como os governadores não querem o desgaste de aprovar nas suas assembleias, eles querem que o Congresso Nacional aprove e já valha para eles. Isso é a polêmica de estados e municípios. Mas isso no quesito previdência estadual. Isso não, no quesito estadual, municipal, como é que seria? Porque assim, o governo federal cuidaria do funcionalismo público federal e o Estado cuidaria do Estado. É que existem dois macrotipos de previdência, de regimes previdenciários. Um é subdividido. Existe o regime geral de previdência social. O que é o regime geral de previdência social? É o INSS. É o regime de previdência para todo mundo que é seletista, para todo mundo que trabalha de carteira assinada. Quem trabalha de carteira assinada contribui para o INSS. Mas os servidores públicos têm um regime próprio de previdência social. Os servidores públicos da União têm o regime próprio dos servidores da União, o dos estados tem o regime próprio do servidor do seu estado e cada município tem o seu regime próprio. O que os estados querem agora é que essa legislação que a gente vai definir para os servidores públicos da União também tenha aplicação automática para os servidores públicos dos estados e dos municípios. Espero ter sido didático. Sim, com certeza. Pois bem é. claro. Pegando o gancho aí em todas essas informações, né? Certa vez, acho que no início de maio, o presidente disse que a sua comissão, né, os deputados teriam autonomia para aprovar. No entanto, tem tido assim um termo assim que estão empurrando empurrando, né? Está sempre sendo adiada. E aí houve ontem, né, uma citação, uma insinuação do governador João Dória, né, o governador de São Paulo, que ele disse que o senhor não tem coragem de enfrentar a pauta, né? Não, e que e que estava jogando as responsabilidades, né, para os deputados estaduais, ou seja, porque teve aqui na Lean, né, o senhor até esteve aqui discutindo sobre essas reformas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco por que cada deputado do estado, né, precisa também participar, porque existe diferenças, né, de um estado para o outro, a região norte, a região sul, né, existe diferença do povo
tem os ribeirinhos, tem a população rural, que sempre está sendo citado isso da diferença de idade, que não pode comparar o homem da capital com o homem do interior. Queria que o senhor explicasse para que a população entenda esse quesito. Primeiro, entender essa questão da tramitação, do tempo lá na Câmara dos Deputados. O projeto demorou 62 dias na Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida por um membro do partido do presidente e que tinha como relator um membro do partido do presidente. Lá o projeto demorou muito, porque eles não conseguiram construir a maioria para aprovar. No final nós ajudamos e conseguimos aprovar a constitucionalidade da matéria. Foi criada a comissão especial, que é a comissão que analisa o mérito, da qual eu sou o presidente, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, é o relator, o deputado Silvio Costa Filho, do PRB de Pernambuco, é o vice-presidente. Na comissão especial não há nem um dia de atraso. Por quê? Porque existem prazos regimentais. Esses prazos regimentais, eles são intransponíveis. Eu não posso suprimir os prazos regimentais sob pena de caracterizar uma inconstitucionalidade formal da lei que será aprovada. O primeiro prazo regimental era o prazo de apresentação de emendas. Ele encerrou agora no dia 30 de maio. Encerrou o prazo de apresentação de emendas, passou para o segundo prazo de regimental, o prazo de apresentação do relatório por parte do relator. O relator pediu até o dia 15 de junho, mas já disse que vai entregar no início da semana que vem. Depois existe um outro prazo, que é o prazo de vistas, são 2 sessões. E aí a gente inicia o processo de discussão e votação na comissão, que tende a ser um processo longo. Nós temos na comissão 49 membros e 49 titulares. E pela regra do regimento, quem não é membro também pode falar na comissão. Cada um tem 10 minutos para falar. 49 com 49, 98 pessoas, vezes 10 minutos, só aí já são 980 minutos. Considerando que os líderes partidários não falam 10 minutos, falam 15, nós estamos falando aí de mais de 1000 minutos de debates que efetivamente a gente vai ter que enfrentar e não tem como não enfrentar, porque é prazo regimental. Mas não há atraso nenhum na comissão. Em relação ao governador de São Paulo, João Dória, o que ele disse? O que ele disse foi que os deputados, e isso nem atingiu a mim, porque eu também acho que é possível que a reforma já seja aplicada nos estados. Ele disse que os deputados que são contra a aplicação automática da reforma nos estados e municípios seriam mesquinhos e eleitoreiros e irresponsáveis do ponto de vista fiscal. E eu lembrei a ele que ele, como governador, poderia ter mandado uma mensagem para a Assembleia dele para aprovar uma medida, uma reforma da Previdência dos servidores públicos do Estado de São Paulo e não mandou. E lembrei mais ainda a ele. Lembrei que quando ele era prefeito, ele mandou uma mensagem de reforma da Previdência para a Câmara Municipal de São Paulo, os servidores protestaram e ele se acovardou e, de forma eleitoreira, porque era candidato a governador, retirou a proposta. Portanto, se tem alguém que não tem moral para tentar fazer pressão sobre a Câmara dos Deputados, é o governador de São Paulo, João Dória. Os governadores precisam dialogar com a Câmara, precisam reconhecer que eles não têm coragem ou não têm força para aprovar uma reforma nas suas assembleias e pedir que a Câmara faça isso para eles. Eu acho que se eles forem para a Câmara calçado com a sandália da humildade, eles vão ter chance de sensibilizar os deputados para que a reforma seja aprovada para os servidores da União, dos estados e dos municípios, que isso vai ter um efeito também importante de praticamente unificar todas as regras no Brasil inteiro. Nós fizemos umas divulgações, e aí nós escolhemos aqui uma pergunta do pastor Edson, né, da Igreja Bíblica de Flores. Ele faz a seguinte pergunta: hipoteticamente, se não houver reforma, o que realmente acontecerá com o país? Olha, eu não gosto de ser apocalíptico, mas eu não tenho dúvida que se não houver a reforma, o Brasil vai viver uma profunda crise por conta do desajuste fiscal. Nós não vamos ter a retomada de investimentos no nosso país. Nós já temos hoje 12,7 milhões de desempregados, 4,7 milhões de desalentados. A previsão de crescimento do PIB, que no início do ano era de 3%, agora foi anunciada hoje por um grande banco, uma previsão de crescimento do PIB de 0,8%.
nós tivemos regressão no PIB do primeiro trimestre. Então, se nós não fizermos a reforma da Previdência para diminuir o gasto público, para diminuir os juros, para dar segurança a quem quer investir e aplicar recursos no Brasil, para a retomada do crescimento e da geração de emprego e renda, eu não tenho dúvida de que se nós não fizermos uma reforma, nós vamos viver uma crise muito profunda no nosso país. O comprometimento com a reforma é um comprometimento geracional. Talvez o Brasil já gasta 59% da sua receita, tirando juros e amortizações, com previdência. Em 2029 vai gastar 79%. Daqui a 20 anos o Brasil vai virar uma grande folha de pagamento. Tudo que ele arrecada vai ser só para pagar a previdência. Não vai ter dinheiro para educação, não vai ter dinheiro para saúde. Ou você vai pagar saúde e educação e vai atrasar salário de aposentado. Alguns estados já estão vivendo isso. O que vai acontecer com o Brasil no futuro, se nós não fizermos uma reforma da Previdência, é o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, é o que aconteceu com Minas Gerais, é o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Servidor público com salário atrasado, serviços públicos paralisados, e eu tenho certeza que ninguém quer isso para o futuro do nosso país. Dentro da sua resposta, se levarmos em consideração a tudo isso, por que ainda existe esse embate lá na Câmara, né, para aprovação da reforma? Todos já sabem, né? Então, eu sei que, enfim, tem partido de direita, esquerda, centro, enfim, tem parte de qualquer jeito. Mas se é em prol da população, por que ainda existem tantas dificuldades da aprovação? A questão é qual reforma? Todo mundo concorda que tem que ter uma reforma. Mas a questão é qual reforma? Por exemplo, o governo quer uma reforma que crie um sistema de capitalização. O governo quer uma reforma que, a partir da aprovação dela, você tem um novo sistema de previdência. No sistema de previdência atual, tanto no INSS como nos regimes próprios, aqui no caso é o Amazon Prev, no município é o Manaus Prev, nesses regimes tem contribuição do empregado e tem contribuição do empregador. E se faltar dinheiro ainda tem contribuição do Estado. Nesse novo regime que o governo federal quer criar, é um modelo de capitalização. Deixa de ter contribuição do empregador, deixa de ter contribuição do Estado e cada trabalhador vai tirar 10% do seu salário para colocar numa conta capitalizada, num fundo para especulação no mercado financeiro. Então, esse dinheiro vai render, ele vai capitalizar até a pessoa chegar na idade de se aposentar. Se quando ele chegar na idade de se aposentar, o que ficou desse dinheiro não der para pagar ele um salário mínimo, o Estado garante um complemento para um salário mínimo. O que é algo absolutamente insensível. Você vai obrigar que um trabalhador que ganha um salário mínimo, que ganha ali por volta de R$1.000, que ele tire R$100 e guarde para uma aposentadoria sem nenhuma contribuição do empregador, sem nenhuma contribuição do Estado. Essa contribuição dele, na aposentadoria, não vai dar nem um salário mínimo. Então, ele vai ter menos do que um salário mínimo. Então, isso não é razoável. Nós temos que ter um colchão de repartição, um colchão solidário, que garanta uma renda mínima para todo mundo, e a partir daí, quem quiser receber um pouco mais, capitaliza. Mais ou menos o que já existe para os servidores públicos que entraram no serviço público a partir de 2013. Quem entrou no serviço público a partir de 2013 não tem mais a garantia de aposentadoria integral. Quem entrou no serviço público a partir de 2013 só contribui até o teto do INSS, que é por volta de R$5.800, e só tem aposentadoria até esse teto. Se quiser ganhar um pouco mais, faz uma capitalização num fundo público, que é o Funpresp, ou faz uma capitalização num fundo privado, que qualquer banco oferece previdência privada. Isso é ótimo, né? Esse teto máximo de 5.800 é ótimo para o Brasil, com toda certeza. Precisa ter teto. Não dá para o trabalhador de carteira assinada, quando vai se aposentar. Olha como é a regra hoje, para a gente ver como tem que acabar com algumas distorções. Um trabalhador de carteira assinada, quando ele completa o tempo dele para aposentadoria, você pega a média dos 80% dos salários deles maiores, você exclui os 20% menores, e ele vai receber aposentadoria nessa média. O servidor público recebe no último salário. Então, às vezes, você tem alguém que ficou trabalhando de carteira assinada um tempão, contribuindo bem pouquinho. Aí ele vira juiz, por exemplo.
Aí ele passa 10 anos como juiz, na aposentadoria ele não vai receber a média das contribuições dele, ele vai receber o salário integral de juiz. Era assim antes, agora já mudou. Mas isso é insustentável. Você tem o trabalhador do INSS, que é o regime geral, 82% se aposentam ganhando até 2 salários mínimos, a média 2 salários mínimos, e se aposentam por idade. A média dos regimes gerais é 16 mil no judiciário, 10 mil no poder executivo, 26 mil no poder legislativo, e aí registro, não é aposentadoria de deputados, aposentadoria dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado do Poder Legislativo é a maior média do Brasil. Então isso não é justo. Não é justo que um trabalhador se aposente aos 65 anos, um trabalhador de carteira assinada, com 2 salários mínimos, e muito servidor público aí se aposentando com 49, com 50, com 52 anos, recebendo 10, 15, 20 mil reais. Eles não são o culpado. Quando eles entraram, a regra já é assim. Não quero aqui de forma nenhuma criminalizar o servidor público. A regra já era assim. Mas um país que vive a crise que a gente vive não pode mais suportar esse tipo de coisa, e a reforma da Previdência existe também para corrigir essas distorções. Legal. Não sei como é que está dentro o conhecimento em relação à reforma da Previdência dentro da Câmara, né, em relação a todos os deputados, mas sabemos que entre a população que tem menos conhecimento existe aí uma diferença muito grande de fake news. Então, não seria o caso de realmente explicar isso de uma forma mais objetiva, mais clara para a população? Porque assim, um fala que eu vou me aposentar com R$400. Aí não tem um entendimento que esse R$400 ele é proporcional, e aí você vai aumentando de acordo com a sua idade. Isso é para aqueles que não contribuem, né, que no caso seria a aposentadoria de benefício. Então, não teria que ter uma comunicação mais direta com a população? Eu tenho me esforçado, que está no meu limite. Né? Estava dizendo aqui, eu semana passada fui no Ceará, no Rio Grande do Sul. Essa semana estou aqui em Manaus. Segunda-feira estarei em São Luís do Maranhão. Terça, quarta e quinta em Brasília. Quinta em São Paulo. Volto para cá. Vou para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tenho procurado circular o Brasil inteiro esclarecendo essa questão da reforma da Previdência. Até porque existem muitas dúvidas. Hoje no Brasil, ninguém recebe aposentadoria abaixo do salário mínimo. Isso é uma garantia constitucional, a vinculação ao salário mínimo. O que se fala de R$400 é o BPC, é o benefício de prestação continuada, que colocaram dentro da reforma da Previdência, mas que nem é Previdência, é assistência social. Porque a Previdência ela exige contraprestação. Para você receber uma aposentadoria, você tem que ter contribuído para o INSS ou para um regime próprio. Para receber o BPC, o benefício de prestação continuada, você pode nunca ter contribuído. Basta você demonstrar que você é idoso a partir de 65 anos ou deficiente de baixa renda. Se você for idoso ou deficiente de baixa renda, o governo lhe paga um salário mínimo independente de contribuição. Na proposta, o que o governo está sugerindo? Hoje você recebe o benefício de prestação continuada a partir de 65 anos, um salário mínimo. O governo está propondo receber a partir de 60, R$400, e a partir de 70, um salário mínimo. O beneficiário acabaria perdendo um pouco, se você fizer a conta das duas alternativas. E uma das hipóteses que a gente está discutindo, eu tenho discutido isso com o relator, é você criar uma opção. Aos 60 anos, ele escolhe se ele quer receber logo 400, ou se ele quer esperar 65 para receber um salário mínimo, de forma que a gente não restrinja o direito atual, que é de um salário mínimo a partir dos 65 anos. Nós estamos lá muito atentos, e a presidência da Comissão Especial tem me dado a chance de defender esses setores mais sensíveis da sociedade, de defender o trabalhador rural, que nós não vamos permitir que façam as mudanças duras que o governo queria fazer, de defender o idoso e o deficiente de baixa renda, que nós não vamos permitir que o governo reduza o benefício, de defender os professores, que a regra proposta pelo governo federal é muito dura e iguala a idade da professora com a idade do professor. A professora hoje se aposenta com 50 anos, o professor com 55. Passa os dois para 60, vai aumentar em 10 anos a idade mínima da mulher que está em sala de aula. A gente sabe quanto é duro
a função de professor dentro de sala de aula. Então, nós estamos usando a presidência da comissão para defender esses setores mais frágeis da sociedade, e eu tenho certeza que o resultado que nós vamos entregar para o país vai ajudar o país a reequilibrar suas contas, mas sem exigir sacrifício de setores mais sensíveis da sociedade. Perfeito. Nós iríamos para o intervalo agora, mas eu estou olhando ali, Nelson também pode acompanhar. Alderlane Campos está perguntando ali, é uma pergunta poderosa, né? Pois não. Podia aproveitar e perguntar para ele por que ele é contra o Brasil e mais ainda contra o Amazonas. Não dá para responder, né? Eu sou a favor do Brasil, sou a favor... Também uma pergunta no WhatsApp. Eu sou a favor do Brasil, sou a favor do Amazonas. As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade, confundem as coisas. Uma coisa é trabalhar para o presidente. Eu não fui eleito para trabalhar para o presidente. Eu fui eleito para fiscalizar o presidente. Esse é o papel do parlamento. Trabalhar para o Brasil não é bajular o presidente. Quem acha que o meu papel é bajular o presidente, nunca vai ver, porque o meu papel é fiscalizar o presidente. Agora, eu tenho dedicado o melhor de mim em relação à reforma da Previdência, e desde que ela chegou nas minhas mãos, ela não tem um dia de atraso sequer. A Regina, do Nova Esperança, ela perguntou se, em vez de estar aí querendo fazer reforma na Previdência, não seria o caso de dar emprego para o pessoal, que assim aumentaria a arrecadação e aí ia ter dinheiro para pagar, diz que o salário dos aposentados. O problema é que a conta não é tão simples assim. Como é que você dá emprego para a população? Para você dar emprego para a população, você tem que ter um mercado estável, que o investidor se sinta seguro de que ele pode investir no país, e ele não se sente seguro de que pode investir num país de que gasta mais do que arrecada. E também, para dar emprego, você precisa ter financiamento, você precisa ter dinheiro para dificilmente alguém monta uma indústria com seu próprio dinheiro, geralmente é com dinheiro de empréstimo de banco, do BNDES, que é um banco público, ou de banco privado. Esses investimentos, no Brasil, eles estão reprimidos, porque como o Brasil tem suas contas desequilibradas, os juros ficam muito altos, porque se você tem risco de não receber, você aumenta os juros. Então, nós precisamos reequilibrar as nossas contas para diminuir o risco de não receber os títulos públicos e, assim, garantir juros mais baratos, mais investimentos e a economia voltar a crescer. A relação de reforma da Previdência e chance do Brasil voltar a crescer para gerar mais emprego, ela tem uma relação muito grande. Não significa que um dia depois o Brasil vai virar um mar de prosperidade. Não, o caminho ainda é duro, ainda exigem outras reformas, mas sem esse passo inicial, nós vamos levar o nosso país a virar uma grande folha de pagamento, que só vai ter dinheiro para pagar servidor. E o servidor e o aposentado, ele é meio, né? O fim é o país funcionar e andar bem. Exatamente. Então vamos agora para um pequeno intervalo. Daqui a pouco voltamos. Oca Comunicação Visual, materiais de qualidade, agilidade e confiança na entrega. Serviço de criação, produção e instalação. Oca Comunicação Visual, Rua Cravo, número 6, quadra O, Conjunto Flamanal, bairro Planalto. Fone 3658-3351. Oca Comunicação Visual.
Voltamos aqui com o Amazônia. E voltamos com o programa Amazônia Press no Ar. O convidado de hoje, deputado Marcelo Ramos, está aqui. E se você tem alguma pergunta, pode continuar fazendo pelo nosso telefone, o 99289-2611, ou pelo Facebook ou pelo Instagram. Ou ainda pelo nosso telefone da redação, como eu disse anteriormente. Deputado, o senhor, vamos falar um pouquinho de Zona Franca, né? O senhor também é presidente da Comissão Especial de Subsídios Fiscais, Tributários e Creditícios, né? Esse nome enorme aqui. E que o senhor tem, né, a missão de fiscalizar, de buscar incentivos para o país. O modelo Zona Franca, ele precisa de reforma? Vamos lá. Primeiro, para mim é motivo de muito orgulho. Eu sou um deputado de primeiro mandato do Amazonas. Eu presido hoje a comissão mais importante do país, que é a Comissão Especial da Reforma da Previdência, e presido uma outra comissão também fundamental para o país, que é essa Comissão de Subsídios Fiscais, Tributários e Creditícios. Essa comissão ela tem o objetivo de avaliar todas as políticas de incentivo fiscal do país, entre elas a Zona Franca de Manaus. E esse debate é absolutamente urgente, porque por decisão do presidente Rodrigo Maia, o deputado Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo, ele apresentou uma proposta de reforma tributária. E essa proposta de reforma tributária apresentada por ele proíbe qualquer política de incentivo fiscal. Portanto, fere de morte a Zona Franca de Manaus. É óbvio que nós precisamos fazer adequações permanentes no nosso modelo. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que um país de dimensões continentais como o nosso não pode prescindir de políticas de incentivo fiscal que diminuam as desigualdades regionais. É óbvio que se não houver incentivo fiscal, toda a indústria vai se instalar no Sudeste, porque o mercado consumidor está no Sudeste e porque no Sudeste a estrutura logística é muito maior. Como não interessa a nenhum país que uma região seja uma ilha de prosperidade, cercada de um mar de miséria, o Brasil e todos os países de dimensões continentais estabelecem políticas de incentivo fiscal para estimular indústrias a se espalharem pelo país. Tem incentivo fiscal para ter a Ford na Bahia, tem incentivo fiscal para ter a Coca-Cola em Goiás, tem incentivo fiscal para ter um polo de tecnologia em Pernambuco e tem incentivo fiscal para ter a Zona Franca de Manaus, justamente para que a indústria toda não se concentre em São Paulo. Portanto, nós precisamos defender a Zona Franca acima de tudo, mas entender que o nosso modelo precisa ser permanentemente atualizado. Nós precisamos investir em infraestrutura logística, ter uma estrutura portuária melhor, com mais concorrência para ser mais barata, sinalizar, balizar e tornar navegáveis o ano inteiro as nossas estradas naturais, que são os nossos rios, garantir a recuperação da BR-319 para ter uma ligação rodoviária com o resto do país, melhorar a qualidade e baratear o preço dos serviços de telecomunicação, internet, telefonia e de energia, para que a gente possa diminuir o custo logístico do Amazonas. E, por outro lado, nós precisamos começar a dar os primeiros passos no que diz respeito ao que eu chamo de bioindústria da Amazônia, de ter uma indústria no futuro mais identificada com as nossas vocações naturais. É o concentrado do açaí, do buriti, da abacaba, é o fitoterápico da copaíba, da andiroba, é o dermocosmético. Então, produtos em que, se o mercado consumidor vai continuar fora e se nós continuaremos a ter problema logístico, a matéria-prima já está aqui. Porque hoje a gente tem um custo de trazer a matéria-prima de fora e de levar o produto pronto para fora. A hora que nós começarmos a produzir coisas mais identificadas com a nossa vocação, nós vamos ter um custo menor, porque a matéria-prima já está aqui. Então, acho que são esses ajustes que a gente está se esforçando para fazer, mas sempre partindo da premissa de que a Zona Franca tem que ser defendida. Então, eu acho que essa sua resposta engata bem com a pergunta aqui da Maria Natali, do Parque 10. Ela quer saber qual é o seu parecer sobre o governo atual, tanto o governo do Estado, né, o Wilson Lima, quanto o governo Bolsonaro. E ela também quer saber por que o senhor votou contra a COAF, impedindo o Sérgio Moro do Ministério da Justiça.
Vamos lá. Eu vou começar pelo fim, porque essa polêmica ela é até engraçada, né? Ela é engraçada porque a maioria das pessoas que fala disso não sabe o que é o COAF. O COAF é um órgão de fiscalização de operações financeiras, que em todos os lugares do mundo, e em toda a história do Brasil, desde que foi criada, esteve vinculada ao Ministério da Economia. Os órgãos públicos, eles não pertencem a pessoas. Os órgãos públicos, eles são vinculados ao Ministério de acordo com a sua natureza jurídica e os fins a que se destinam. Ah, se o Moro fosse ministro do Esporte, o COAF tinha que estar no Ministério do Esporte? Não. O COAF tem que estar vinculado ao Ministério identificado com a natureza jurídica dele e com fins a que se destinam. A natureza jurídica dele e os fins a que se destinam é do Ministério da Economia. Tanto que ele sempre esteve no Ministério da Economia. O tempo inteiro que o COAF serviu para prestar informações ao ministro Moro, quando ele era o juiz da Lava Jato, ele era do Ministério da Economia. Então isso é uma polêmica absolutamente insustentável, que é até difícil de você explicar para as pessoas, porque as pessoas brigam por isso sem saber o que é o COAF. Então, a natureza jurídica do COAF é do Ministério da Economia. Tanto que ele é do Ministério da Economia em qualquer lugar do mundo. Ele vai ficar lá, vai continuar sendo um instrumento fundamental para o combate à corrupção, até porque, até que se prove o contrário, o ministro Paulo Guedes é tão responsável com o combate à corrupção quanto o ministro Sérgio Moro. Então, isso é uma polêmica que foi criada absolutamente inusitada. Olha, em relação ao governo federal, primeiro que eu reconheço a legitimidade de um presidente que foi eleito com a grande maioria dos votos dos brasileiros, assim como de um governador que foi eleito com a grande maioria dos votos dos brasileiros. Agora, as pessoas têm dificuldade de entender qual é o papel do parlamentar. Fiscalizar o executivo não é papel de parlamentar da oposição, é papel de parlamentar. Quando Montesquieu criou o modelo de tripartição de poderes e criou o sistema de checks and balances, de freios e contrapesos, ele criou o legislativo para fiscalizar o executivo. Então as pessoas às vezes acham que eu não gosto do presidente, que é algum problema pessoal com ele. Não, todas as vezes que eu encontrei o presidente, ele foi muito simpático, solícito comigo, eu não tenho nenhum problema com ele. Agora é do dever da minha função fiscalizá-los. E eu não vou abrir mão desse dever, agrade ou desagrade quem quer que seja. Tem muita gente que concorda com o presidente, tem muita gente que discorda. Tem muita gente que votou nele, mas que não está gostando da forma dele de governar. Eu acho que falta a ele apresentar um projeto para o país. O Brasil não se resume à reforma da Previdência e o Brasil pouco se importa com questões periféricas. Tudo no Brasil hoje é menos importante do que gerar emprego. As pessoas estão desempregadas. Todo o esforço do governo, todas as prioridades do governo tem que ser. Isso serve para gerar emprego? Se serve, faz. Se não serve, deixa para depois. E eu acho que o governo tem pouca noção dessa prioridade e, por isso, vez por outra, eu faço alguma crítica ao presidente da República. Em relação ao governador do Estado, eu acho que a inexperiência dele tem pesado muito, né? A falta de um mínimo de conhecimento de administração pública tem pesado muito e os resultados estão sendo vistos na cidade. Greves uma atrás da outra, muita insatisfação. Todas as vezes que eu venho aqui, eu percebo muita frustração das pessoas que depositaram nele as suas esperanças de um novo tempo, de uma forma diferente de governar. Porque não basta ser novo na idade ou nunca ter disputado uma eleição. Tem que governar de uma forma nova. E esse governar de uma forma nova, a gente ainda está pagando para ver. Verdade. Deputado, nós temos aqui algumas perguntas. Na verdade, o Walter Mendes, ele está dizendo assim, boa sorte em seus projetos, amigo, né? Dando um abraço. Obrigado, Walter. Que é a sua assessora, está mandando aqui, estamos todos ligados aqui em casa. Bacana. A Leide é top, o André Amazonas, parabéns, deputado. Aí a pergunta da Alderlane nós já fizemos. O Rodrigo Ramos, parabéns, deputado. Você é o orgulho do Amazonas. Esse é suspeito, é meu irmão. E a Carla Carina, parabéns, deputado, pela sua luta. O Amazonas merece pessoas como você. Obrigado. Que bom que não tem só xingamento, né? Tem um pouco de cada. Não, e o Francisco Araújo, meu xará lá do Rio de Janeiro. Olá, meu xará. Que maravilha.
mensagens que a gente recebeu aí. Bacana. E aí, deputado, assim, né, o senhor, você, Você. está muito bem visto, né, no cenário nacional, com essa visibilidade toda. Está preparado aí para ser o futuro prefeito de Manaus? Não é meu plano. Eu, verdadeiramente, as pessoas não conseguem acreditar porque na cabeça das pessoas tudo é eleição. Eu, objetivamente, não quero pensar em eleição. Eu tenho um compromisso enorme com o Brasil. Eu tenho nas minhas mãos, sob minha responsabilidade, a pauta mais importante do Brasil nas últimas 2 décadas, desde o Plano Real, a reforma da Previdência é a pauta mais importante do Brasil. E não é justo com o Brasil que eu contamine isso com o interesse eleitoral. Da mesma forma, tão logo acabe os trabalhos na Comissão da Reforma Especial da Previdência, eu vou ter um outro trabalho tão grande ou maior, que é o trabalho de defender a Zona Franca dentro da reforma tributária, que, como está proposta, é muito ruim para a Zona Franca. Então, não é justo. O povo me concedeu o mandato de deputado federal e eu não posso contaminar essas enormes responsabilidades com interesses eleitorais. Então, isso não faz parte da minha pauta. Eu estou muito feliz, eu acho que as pessoas, onde eu ando, as pessoas estão orgulhosas, porque há muito tempo ninguém via um amazonense, né, um filho do Amazonas, um cara que nasceu aqui, que viveu aqui, que cresceu no meio de todo mundo, sendo talvez uma das pessoas mais relevantes hoje do país, mas eu procuro enfrentar isso com humildade, com muita responsabilidade, e com muito desejo de orgulhar o povo da nossa terra. Claro, você nunca vai agradar a todos. Sempre tem as pessoas que se contrariam. Se eu faço uma crítica ao presidente, os apaixonados do presidente reagem de uma forma dura. Se eu faço uma defesa da reforma da Previdência, os que são contra reagem de uma forma dura. Mas os homens públicos têm que estar preparados para isso. Eu estou muito tranquilo e com o coração muito tranquilo. A única coisa que dá aperto ao meu coração é a saudade dos meus pequenos, porque tenho passado muito tempo longe de casa, mas do ponto de vista da minha realização como político, acho que eu estou vivendo um momento bonito e escrevendo o nome do Amazonas, não o meu, na história. Eu digo que toda vez que eu me sinto cansado, eu olho para trás e digo, não, eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui em representação ao povo do Amazonas. Eu preciso orgulhar o povo do Amazonas e tenho procurado fazer isso com muito trabalho e com muita humildade. E a bancada amazonense, ela está assim, mostrando serviço mesmo, né? A nossa bancada é muito boa. Eu quero dividir também tudo isso com os outros 7 deputados federais, deputado Pablo, deputado Alberto Neto, deputado Sidney Leite, deputado Bosco Saraiva, deputado Silas Câmara, deputado Átila Lins, é isso, 7, né? E com os nossos 3 senadores, Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério. Nós temos só 11 parlamentares federais. Na Câmara, nós temos 8 deputados de 513. 3 presidem comissões. O deputado Átila, Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia. O deputado Silas Câmara, Comissão de Minas e Energia. O deputado Bosco Saraiva, Comissão de Desenvolvimento Urbano. Eu presido 2 comissões especiais. E o senador Omar Aziz preside, tem como vice-presidente o senador Plínio, a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, que é a comissão mais importante do Senado. Então, eu tenho certeza de que essa bancada é a bancada mais prestigiada da história do Amazonas e quero dividir com meus colegas, deputados e senadores, porque nós temos procurado ser muito solidários, atuar muito juntos, colocar nossas diferenças de lado para, de forma unida, sinérgica, ajudar o Amazonas. Na segunda-feira, nós tivemos aqui o deputado José Ricardo. Sim, Zé Ricardo, eu esqueci. Né? Quer dizer, ele foi o único que não foi citado, mas foi... Desculpa, meu amigo Zé Ricardo. O mais próximo de mim, porque foi vereador comigo, deputado comigo, agora é deputado federal comigo. Nós fizemos uma pergunta referente à BR, né? Certo. Segundo o ponto de vista dele, a BR não está na pauta do governo, não. O senhor acredita que um dia sai essa estrada? Olha, eu, logo no iniciozinho do mandato, pedi uma audiência. Na verdade, antes de tomar posse do mandato, eu fui ao ministro Tarcísio, ainda não tinha sido nem empossado, e levei uma série de estudos sobre a BR, expliquei para ele a importância dessa estrada para nós. Logo que assumi o mandato, eu pedi uma audiência com ele. Nessa audiência, eu mobilizei toda a bancada da Amazônia Ocidental,
teve o governador do Amazonas, o governador de Roraima, o governador de Rondônia, o vice-governador do Acre e as bancadas dos quatro estados. E naquela audiência, o ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, foi muito firme ao dizer: a BR-319 vai sair. Nós vamos trabalhar para garantir que a licença ambiental saia até junho, para que a gente até junho do ano que vem, para que a gente possa, a partir de junho do ano que vem, iniciar o processo executivo. Me surpreendeu que 1 ou 2 semanas depois dessa audiência, ele foi à Comissão de Infraestrutura no Senado, apresentou o planejamento do Ministério para os próximos 4 anos e não incluiu nenhuma linha sobre a BR-319. Também me surpreendeu que, em determinado momento, houve uma declaração do presidente dizendo que não tinha recurso para fazer a BR-319. Nós estamos falando de 400 quilômetros, nós estamos falando aí de mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de reais para recuperar esses 400 quilômetros do miolo da estrada. Então, eu quero continuar acreditando na palavra do ministro, porque eu acho que a palavra dele vale. Mas nós precisamos reconhecer de forma crítica que até aqui não há nenhuma sinalização do governo federal de efetivamente recuperar essa BR. Mas nós precisamos seguir lutando por ela, porque ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Não é justo que o Amazonas seja o único estado da federação sem ligação rodoviária com o resto do Brasil. Na verdade, o Amazonas e Roraima. Deputado, nosso horário na rádio já está no limite aqui, na verdade. Então eu gostaria que você mandasse uma mensagem aí para os ouvintes, né, da Rádio 89.3, também, claro, para o povo amazonense, né, que nos acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram, né, uma mensagem final para eles. Bem, a minha primeira mensagem é uma mensagem de agradecimento ao povo do Amazonas. Eu só estou vivendo tudo que eu estou vivendo porque o povo do Amazonas me deu a honrosa missão de representá-lo na Câmara dos Deputados. Tenho dedicado o melhor de mim, com muito trabalho, com muita humildade, com as renúncias que são necessárias, a renúncia da distância da família, a renúncia da distância de casa, mas procurando, com erros e acertos, como qualquer ser humano, corresponder às expectativas que hoje, não mais só o povo do Amazonas, mas o povo brasileiro deposita em mim. Porque a missão que eu tenho nas mãos é uma missão que serve ao Brasil inteiro. E eu tenho certeza de que ao final de tudo isso, com acertos e erros, com incompreensões que por vezes eu sou submetido, eu tenho certeza que ao final nós vamos entregar ao país uma reforma justa, que ajude no necessário e urgente ajuste fiscal para que o Brasil reequilibre as contas públicas e possa voltar a crescer, mas protegendo as pessoas mais humildes, protegendo os trabalhadores rurais, protegendo os idosos e deficientes de baixa renda, protegendo os professores, para que a gente possa ter um futuro sustentável. Não adianta nada um país que paga salários altíssimos, que paga aposentadorias altíssimas, mas que no futuro próximo não vai ter dinheiro para pagar. Nós poderíamos fazer a opção de cuidar da nossa geração. O Brasil aguenta a nossa geração. Vai pagar os salários e as aposentadorias até o fim da nossa geração. Mas eu tenho um compromisso com a nossa geração e quero ter compromisso com a geração dos nossos filhos, por isso tenho me dedicado tanto a essa missão. Muito obrigado, parabéns pelo programa e foi uma alegria estar aqui. Nós é que agradecemos, né? Na verdade, a gente pensa que uma hora grande, mas ainda tinha pergunta, tinha gente querendo saber sobre energia. Passa rápido, né? Mas a gente vai ter que agendar outra data para que o senhor venha responder as demais perguntas. Agradecemos pelo convite, muito obrigada. E agradecemos a audiência, que hoje foi o Brasil inteiro, né? Hoje a audiência aí, ó, melhorou a audiência aí? Olha, vamos lhe chamar aqui mais vezes. Muito obrigada. E nós estamos online 24 horas pelo nosso portal de notícias, o amazoniapress.com.br. E amanhã é sábado. Mas segunda-feira, tá? Segunda-feira nós já temos o nosso convidado já sinalizou positivo, vai ser o Wilker Barreto, o deputado estadual, que ele vai vir também aqui. Então, se você tem alguma pergunta, já pode começar mandando, tá? E é isso, gente. Por hoje é só. Boa noite, fiquem com Deus. Um excelente final de semana para todos e muito obrigada.